Meus amigos, vamos prosseguir. Quando pesquisamos o Evangelho de Jesus, somos convidados a reflexões muito profundas em torno dos acontecimentos que dizem respeito ao planeta terrestre. Conforme nos recordamos, Jesus é o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de guia e modelo. Resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec na questão de número 625 do Livro dos Espíritos. Ele próprio teve a ocasião de dizer que antes que nós fôssemos, ele já era, estabelecendo paradigmas de ser, primeiro, ele, o construtor do planeta terrestre. A divindade concedeu-lhe o direito de retirar da nebulosa de gases incandescentes aquela porção que formaria o planeta terrestre. E acompanhado pelos arquitetos cósmicos, ele modelou a Terra e vem-se encarregando do seu destino, que é conduzir o rebanho humano que nela habita ao Pai, em nome de quem ele realizava todas as atividades. A ele não passou despercebida a palpitante questão do fim do mundo, porque esse arquétipo acompanha a criatura humana desde os primórdios. Recordemo-nos da colocação mítica do dilúvio geral, que a ciência comprova haver sido local. Não havia meios de comunicação. Sequer sabia-se que a Terra era redonda. E, ademais, uma tormenta de 40 dias e de 40 noites é insuficiente para inundar todo o planeta, cobrindo os picos das montanhas mais elevadas. Então está no inconsciente profundo da criatura humana esse arquétipo da destruição, que é uma consequência inevitável. Tudo que tem princípio tem fim. E Jesus, naturalmente, estava a par dessa inquietação que tomava conta dos seus discípulos. Ele veio pregar o reino dos céus. Mas havia no inconsciente de Israel que o reino dos céus tinha sua dimensão terrestre e que Israel se sentaria no trono da justiça mundial por ser o povo por Deus elegido, considerando-se o único povo monoteísta. A verdade histórica é outra. Diversos povos que antecederam a Israel também adotavam o Deus único, naturalmente com configurações compatíveis com o seu nível de evolução. Jesus vem falar do reino dos céus e é inevitável que os seus ouvintes interpretem como sendo uma posição de regalo na terra, de poder social, de destaque. Quando o espírito Humberto de Campos
afirmou que o Brasil era o coração do mundo e a pátria do Evangelho, em uma figura literária, porque Deus não tem preferência por comunidades, raças, nem indivíduos. Logo, muitos brasileiros pensamos que o nosso país seria uma nova Canaã. E não são poucos os que parecem espíritas que perguntam, mas como? É o coração do mundo. E por que tanta violência? É a pátria do Evangelho. E por que ainda estamos com tanta miséria? Ora bem, o fato de ser o coração do mundo não implica necessariamente que vivamos aos beijinhos e aos abraços. Mas se considerarmos os karmas históricos, bem raros países têm uma história com menos guerras do que o Brasil. Nós carregamos dois grandes karmas, a Guerra do Paraguai e a escravidão negra. A escravidão negra é herança portuguesa e a Guerra do Paraguai é uma consequência de situações políticas da época e da visão atormentada da Tríplice Aliança. Em uma análise de natureza socioeconômica, o Brasil resgatou seu karma com a escravidão negra desde a lei dos sexagenários, depois a lei do ventre livre, por fim, a Lei Áurea, firmada por uma brasileira, Dona Isabel. É natural que nos libertamos do karma, mas então as pessoas pessimistas e discutidoras, bem, mas existem muitos bolsões de ignorância, de discriminação. Tinha graça que em 191 milhões de pessoas, conforme o último recenseamento, todo mundo esteja no mesmo nível. Os bolsões da intolerância, da discriminação, caracterizam a inferioridade de indivíduos e grupos aos quais se filiam por afinidade. Não é, portanto, uma questão nacional, é uma questão grupal, que lentamente vem sendo repudiada por todos aqueles que nos libertamos da intolerância ancestral. E o karma com o Paraguai, o Brasil terá resgatado pelo menos economicamente, com a grande construção da usina de Itaipu, que é tão útil ao país vizinho e que o ajuda não só na energia, como também através da remuneração que nós pagamos para poder utilizar da margem do rio Paraguai. Então, nosso país não tem karmas, como nós podemos ver em outros da América Latina e de todo o mundo. Ser coração do mundo é naturalmente manter um povo miscigenado. Eu me recordo que por volta de 1880, o conde de Gobineau, que era racista, teve a ocasião de dizer que no Brasil só havia um branco real, que era Dom Pedro II. Todos nós seríamos, de alguma forma, miscigenados. Aliás, para mim, com muita honra. Porquanto está demonstrado cientificamente, à luz da embriogenia, da embriologia, da eugenia, que a raça nada tem a ver com os níveis de inteligência. O preconceito ancestral que caracterizou grandes antropólogos, inclusive baianos, como Nina Rodrigues e outros, que asseveravam ser o negro uma raça inferior, era um preconceito porque ao negro não se lhe dava oportunidade. Esse mesmo preconceito que vigia em toda a cultura está arrebentado
pelos notáveis vultos afrodescendentes que mudaram o destino do mundo, dentre os quais Washington Carver, o homem que um dia perguntou a Deus: para que o Senhor fez o amendoim? E estudando o amendoim, ele tirou 108 subprodutos. O pai da agricultura técnica dos Estados Unidos, filho de escravos, e cuja vida é uma das maiores sagas do século XX. Martin Luther King Jr., o grande libertador, e no momento, o presidente da República dos Estados Unidos, o senhor Obama, demonstrando que a questão da oportunidade a qualquer biótipo racial faculta-lhe o desenvolvimento intelecto-moral ou não, se ele tem ensejo ou se ele o perde. Então o Brasil é um país realmente privilegiado no bom sentido. Pátria do Evangelho, porque a mensagem da revelação espírita aqui tem encontrado a maior ressonância e tem devolvido à Europa, carcomida pelos graves danos ancestrais, a pulcra mensagem de Jesus. Praticamente em toda a Europa hoje, brasileiros criaram instituições de benemerência, criaram instituições de iluminação de consciências, apresentando o Evangelho na sua pulcritude ancestral, conforme viveram-no Jesus e os seus discípulos. É nesse sentido metafórico que Humberto de Campos diz que é a pátria do Evangelho. Porque espíritas brasileiros têm levado ao mundo essa mensagem de imortalidade, essa mensagem de paz, como Allan Kardec escreveu com grande propriedade. Peça-se ao materialismo para consolar alguém que sente a falta de um ser querido arrebatado pela morte. E nós verificaremos, completo, que esse materialismo não enxuga nenhuma lágrima nascida no coração. Na Academia de Letras, na França, no século XX, no seu primeiro quartel, Francis Chalmers, que se sentava na cadeira de Berthelot, repudiou um colega que havia dito: ciência e razão, eis os meus deuses, diante dos quais eu me dobro e reverencio. Então, logo de imediato, o referido Francis Chalmers enunciou este conceito: eu não conheço um só exemplo de alguém que tenha tido as suas lágrimas enxugadas pela ciência, as lágrimas que nascem do coração, as lágrimas da saudade, as lágrimas da angústia, as lágrimas da incerteza, as lágrimas que procedem do abismo do ser emocional. Só a religião. E foi graças a isso que Lord Bacon asseverou que uma filosofia superficial leva a mente humana ao materialismo. Uma filosofia profunda leva a mente humana à verdadeira religião. Porque ao aprofundarmos as nossas questões, iremos encontrar no infinito causal a resposta. E chamemos a esse infinito causal Deus ou natureza. Lei ou qualquer coisa é algo pensante,
que gerou a realidade transcendental, exatamente porque pensa. Porque somente uma causa inteligente pode ter dado lugar a uma vida inteligente. Jesus, então, ocupa na galeria desses homens extraordinários o lugar de destaque, na opinião de Joana de Ângeles, como Rei Solar, a entidade veneranda que administra os destinos da terra e veio ter conosco para demonstrar a força pujante do amor. Estava ele em Jerusalém e nessa oportunidade em que ele se encontrava em Jerusalém, ele saía do templo e os discípulos perguntaram-lhe: Senhor, vede que pedras e que edifícios. Então Jesus lhe disse: vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Logo, os espíritos dos amigos ficaram surpresos e, atravessando o vale do Cendron, na direção do Jardim das Oliveiras, sentaram-se. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram-lhe em particular Pedro, Tiago, João e André: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Era natural que eles desejassem ter um sinal, um sintoma para preparar-se. E Jesus respondeu com a mesma afabilidade: pois se levantarão nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em muitos lugares e haverá fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Em todas as épocas, nações se levantaram contra nações, povos se ergueram contra povos, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas sucederam-se, porque a Terra é um planeta em construção. É um planeta jovem, que tem apenas 4 bilhões de anos. Considerando-se, o universo está entre 11 bilhões e 12 bilhões de anos após o Big Bang. Então o planeta nosso ainda está em convulsão, porque na centrosfera os metais estão ígneos, e é natural que os gases e a pressão da massa ígnea venha provocar acomodações das placas tectônicas, que são as grandes placas que flutuam sob esse magma, aproximem-se, provocando os tsunamis. Ou a grande pressão, como Yellowstone, nos Estados Unidos, provocando o escapar de toda essa pressão através de centenas de fontes quentes, de chafarizes ardentes, prenunciando nessa grande falha, em determinado momento, um cataclisma local. Mas eram apenas os primeiros sinais, porque outros viriam. E esses sinais vieram. Um irmão entregará à morte o seu irmão, e um pai a seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os farão morrer. Isso parece
na lógica e na ética, um absurdo. Mas nós vimos exatamente isso durante o período nazista. Filhos denunciavam pais porque não pertenciam ao partido. Pais denunciavam filhos e os faziam morrer. O absurdo étnico do nazismo chegou a tal ponto que os pais levavam para as câmaras de gás os filhos que sofriam de enureza, que molhavam a cama durante a noite. Isso era uma derrota para a raça germânica. E os pais, quando esses filhos chegavam aos 12, 14 anos, com esse distúrbio nervoso, eles preferiam vê-los mortos a tê-los desonrando a raça ariana. Então Jesus prossegue: sereis também odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vemos na história do cristianismo o rancor, o ressentimento, que a sua mensagem de libertação provocava nas massas, nos indivíduos que lhe eram fiéis. E mesmo hoje, muitos casais vivem separados, porque o marido professa tal crença religiosa. A mulher, talvez tocada pela beleza do espiritismo, padece nas suas garras uma pressão tremenda, ou vice-versa. A mulher inábil, ciumenta, atormentada, ou fanática contra o marido, que está numa doutrina de dignificação do nome do Cristo. As brigas dos casais, porque este quer que tenha tal religião, e este outro que tenha qual outra religião. Então, Jesus previu este fenômeno inevitável. E é claro que este fenômeno doloroso assinalou de maneira perversa aqueles que se vinculavam ao seu amor. E logo Jesus disse: quando, porém, virdes a abominação da desolação estar onde não deve, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. O que se achar no eirado, não desça, nem entre para tirar as coisas da sua casa. E o que estiver no campo, não volte para tornar a sua casa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. É uma linguagem extraordinária, porque quando o avião Enola Gay saiu do Atoll Mariana, no mês de agosto, no dia 6 de agosto, para fazer uma viagem de 8 horas na direção do Japão, em plena Segunda Guerra Mundial, em 1945, ninguém poderia imaginar que essas frases de Jesus iam ter lugar na grande tragédia de Hiroshima. Dentro do avião, o piloto, o fotógrafo, o copiloto. E dentro de um cofre hermeticamente fechado, 10 cidades, para que uma delas fosse sorteada com a primeira bomba de fissão nuclear. E quando o jovem piloto se dirige para o Japão, é sorteada a cidade, Hiroshima. Hiroshima é uma cidade banhada pelo rio Ota, com vários braços. Naquele ano de 1945, Hiroshima era uma cidade universitária e havia sido poupada de todos os bombardeios, porque não possuía nenhum alvo militar. Não era uma cidade importante
para a definição da guerra. Mas agora, depois que os Estados Unidos deram ultimato ao Japão de render-se ou de sofrer uma grande invasão que estava programada para o dia 2 de dezembro, na qual os estrategistas militares acreditavam que deveriam morrer 2 milhões de pessoas entre invasores e entre japoneses, a opção do projeto Manhattan, que era a bomba atômica, foi elegida para poder fazer o imperador render-se com medo desse artefato de destruição. Às 8h15 da manhã, toda a cidade de Hiroshima percebeu quando o B-25 das Forças Armadas Americanas voava a 9.000 metros de altura. E olharam com indiferença, porque todos sabiam que Hiroshima seria poupada e esperavam que estivesse indo para Tóquio ou outra cidade. Quando, exatamente nesta hora, porque os relógios pararam, um clarão tomou conta da terra. Um clarão como nunca dantes houve, correspondente a mais de 1000 vezes o brilho do sol. Cegou 300.000 pessoas em 1/10 de segundo. Segundo livro, Apocalipse do Átomo, que foi escrito à época. E as pessoas ficaram aturdidas. E logo após o imenso cogumelo, como uma árvore que cresce e que distende as ramas, cobrindo a claridade do sol, veio uma escuridão como nunca dantes houvera acontecido. As pessoas corriam aturdidamente. Tudo isso antes de completar 1 minuto. E veio um calor de 10.000 graus centígrados. Para dar uma ideia, a temperatura do Sol, no seu epicentro, é de 6.648 graus centígrados. A bomba de Hiroshima desencadeou um calor de 10.000 graus. As pessoas iam correndo e desapareciam, derretidas pelo calor, caíam os ossos. Como se isso não bastasse, vieram ventos de norte a sul, de leste a oeste, e reciprocamente. E este vento atirava as pessoas contra as paredes, e as pessoas desintegravam-se nas paredes, ficando somente a mancha da gordura. Os metais derretiam, e foi apenas o começo da tragédia, conforme Jesus disse: quem estiver em cima, não desça, não há tempo. Quem estiver no campo não terá tempo de retirar as suas coisas de dentro de casa. O estrondo da bomba foi ouvido a 50 quilômetros, a 30 quilômetros de distância do epicentro. As vidraças das casas foram arrebentadas e muitas casas foram abaladas com os ventos que sopraram de maneira furiosa. Mas ainda não foi tudo. Começou uma chuva de grossos pingos que pareciam lenir aquele ardor. E os sobreviventes atiravam-se aos rios, aos braços. E ao invés de encontrarem água, encontravam estrôncio 90, uma substância radioativa que os impregnou e os destruiu. Então diz Jesus: ai das grávidas que amamentarem naqueles dias, porque a radiação nuclear era transmitida no leite para os filhos, e a leucemia tomou conta dos sobreviventes. As queimaduras
foram chamadas garras do diabo, porque ao derreter a pele, ao derreter as gorduras, ficavam cicatrizes terríveis. E até hoje, passados 66 anos, ainda morrem as vítimas por geração daquele tremendo golpe previsto por Jesus. Então, o Japão não se rende. E 2 dias depois, acontece uma nova tragédia. Um outro avião viaja e tinha já a meta da cidade que ia destruir. Para nós reflexionarmos nas leis divinas, quando o avião sobrevoou a cidade estava coberta por uma compacta nuvem, prenunciando chuva. O que era ruim, porque impedia a radiação nuclear. Então o piloto sorteou outra cidade, saiu Nagasaki. Ele se dirige para Nagasaki e atira a segunda bomba atômica e obriga de joelhos o Japão a render-se, porque o número de mortos ultrapassava 250 mil pessoas. De Hiroshima ficou apenas um pedaço de parede em pé e um relógio, que era público, retorcido, marcando 8h15. Nagasaki, 10h15. Então, como Jesus pôde prever? Ele dirá no outro evangelho: o sol perderá sua luz. Mas como? O cogumelo cobriu completamente a claridade do sol na cidade vitimada.